Deus abençoe sua vida, te dê paz, te dê saúde, fortaleça o seu coração. Lembrando que nada é impossível para o Deus que criou os céus e a terra. Para o Deus que tudo fez, tudo formou para o seu próprio louvor. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é completo em si mesmo, sem início, sem fim. Aquele que é real, aquele que é fiel. E é maravilhoso porque é pela fé. Não vemos, não tocamos, não ouvimos como você ouve a minha voz, mas é interessante que nós podemos contemplar a glória dele de olhos fechados, podemos sentir o toque dele em nossas vidas e também podemos provar a bondade dele todos os dias nas nossas caminhadas. Em cada momento, em cada passo, nós sentimos aqui, no mais profundo da alma, a presença dele, o agir dele, porque é pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não tem que provar nada, porque é muito fácil você crer quando vê. Mas quando Tomé duvidou e Jesus reapareceu aos discípulos, o Senhor foi muito claro e firme com ele: Tomé, toque, toque. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então é pela fé. E quando você tem fé, ela traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Quando você busca Deus com essa fé, a mesma fé que habitou em Abraão, a fé que habitou em Elias diante daquele desafio contra os profetas de Baal, os profetas da deusa Aserá, a mesma fé de Daniel quando ele entrou naquela cova disposto a não negar o seu Deus e continuar buscando ao Senhor, a fé que habitou e queimou e ardeu tanto quanto o calor daquela fornalha no coração de Sadraque, Mesaque, Abednego, a fé que habitou em Pedro, a fé que habitou em Paulo, a fé que habitou em José, que estando numa terra estranha, onde foi vendido pelos seus próprios irmãos, ele perseverou e ele viu, ele viveu aquele sonho que Deus tinha dado a ele quando tinha apenas 17 anos. A fé que sustentou Davi para que visse os milagres de Deus acontecerem na vida dele. E de fato a coroa de Israel pousar sobre a sua cabeça, ele ter o prazer de se sentar no trono. A fé de Raabe, a fé de Moisés, de Josué, é pela fé. A fé da mulher cananeia, a fé de Jairo, fé do centurião. Nós precisamos ter fé. E o medo, a ansiedade, as lutas, principalmente mentais, elas o tempo todo tentam sufocar, abalar, tentam matar essa fé. E certa vez eu ouvi num programa, e esse programa até não é cristão, eu estava do lado de uma pessoa que estava ouvindo, e ela estava ouvindo, eu estava do lado dela, e aquele locutor falou algo que ficou dentro de mim, e serviu para mim. A gente ouve de tudo e retém o que é bom, e ali ele disse: alimente a sua fé, e os seus medos morrerão de fome. Então aquilo que você alimenta mais, aquilo que você coloca mais lenha na fogueira, é que vai arder, queimar e tomar conta. E ganhar uma proporção tão grande que depois não vai ter como você passar de um lado para o outro. Porque nós temos que decidir, ou crer ou duvidar. Ou confiar, ou achar que será? Não sei. Quem sabe? Com Deus é sim, sim. Ou então é não, não. E nós temos que decidir. Mas quando a gente decide crer, confiar, entregar, romper, marchar, ombrear, fazer uma aliança, confiar de todo o coração e estar junto com Ele, meditando na palavra, é impossível. Viver uma vida oscilando como as ondas do mar. Quando nós cremos e confiamos, nós desfrutamos de milagres. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Firme,
inabalável. Não negocie a sua fé, ainda que ela seja pequena. Quando ela está no alvo certo, será o suficiente para o Senhor mover montanhas de lugar. É pela fé. Não duvide. Ore de novo, clame de novo, confie de novo, louve de novo, adore de novo, entregue de novo, se renda de novo, profetize de novo. Aonde te faltar fé, porque nós somos limitados e tem hora que a luta é tão grande, é tão real, é tão intenso que a gente está vivendo, que vem tantos pensamentos, medo, dúvida, incerteza, mas lança nas mãos do Senhor. É de fato falar, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não posso. Eu reconheço, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Não consigo ver, mas o Senhor vê. Eu não posso alcançar, mas a tua mão ultrapassa. Lança sobre ele. No vale de ossos secos, quando o Senhor perguntou ao profeta Ezequiel, poderão esses ossos tornarem a viver? Um vale sombrio, ossos espalhados, sequíssimos. E ali ele não ousou demonstrar a dúvida diante do Senhor. Pelo contrário, ele lançou nas mãos de Deus, porque ele sabia que humanamente era impossível. E então ele disse, Senhor, só tu o sabes. Então aquilo que você não sabe, Deus sabe, entrega nas mãos dele. Aquilo que o diagnóstico mostra que é aquilo, que ninguém muda, Deus tem poder de mudar. Entrega, confia, lança, descansa, acalma. Ele não mudou. Ele continua fazendo milagres, sinais, maravilhas. Nós mudamos, ele não mudou. Nós falhamos, ele não falha. Somos pequenos, ele é grande. Somos tão fracos, ele é forte. Tão imperfeitos, ele é perfeito. Ele é fiel. E a palavra dele não falha. Medita, se alimenta. Assim como todo dia tem que alimentar essa caixa aqui para ter força, para estar de pé. Se alimente do pão vivo que desceu do céu. Não temas, não duvide. Não negocie. Não olhe para trás. Enquanto Pedro olhou para a força do vento, o poder daquele mar revolto, ele afundou. Mas quando ele focou em Cristo, ele andou sobre as águas. Foque naquele que é inabalável. Ele vai te dar força para romper e vencer qualquer barreira e adversidade. Porque ele é fiel. Ele é fiel. E provas vêm para demonstrar o poder de Deus. Não para te matar, mas para você clamar mais, para você crer e confiar mais, para você ter experiências. E provar o que o Deus de milagres pode fazer. Porque ouvir milagres na vida dos outros é muito bom. Mas ainda melhor é você provar. E ter aquela convicção, sabe? Eu vi. Ele fez. Está aqui a prova. Crê somente e verás a glória de Deus. Amém?